estamos na página 80 do nosso livro de Atos dos Apóstolos, e falando agora a salvação exige uma ação humana, tá bom? E eu separei para vocês Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, perseverança, ação humana. E também Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, ou seja, está falando de atitude humana, ação humana, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o evangelho, ele apresenta a salvação ao homem. Como Deus diz para Israel, eis que põe diante de ti a vida e a morte. Nós vamos ver esse texto. Bom, alguns deles dizem que na Bíblia não tem a expressão livre-arbítrio. É claro que tem, né? Quando Deus diz, eis que põe diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida, significa poder de decisão. O termo hebraico traduzido por escolhe, ele significa poder de decisão, é livre-arbítrio. Mesmo assim, eu coloquei 1 Coríntios 7,37, que diz: todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, ou seja, sobre o seu livre-arbítrio, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. E Deuteronômio 30:19, que é fundamental para essa questão, né? Você sabe que no mundo antigo, o irmão Alain comentou aí de uma pessoa que ele prega o calvinismo, né? E defende aquele texto, ele é autor e consumador da fé, e aí eu disse, né? Tem que falar para ele, ó, se você pregar o calvinismo, essa predestinação significa que Jesus Cristo é também o autor e consumador da incredulidade, porque é o que Calvino prega, era o que Calvino pregava, né? Ok? Que Jesus Cristo, ele determina que um creia e que outro seja incrédulo. Então Jesus também, ele seria autor e consumador da fé e também autor e consumador da incredulidade, porque o homem que hoje é incrédulo, ele é incrédulo segundo Calvino, porque Deus assim o determinou. Então, lembre-se, se você chegar para um israelita e perguntar a ele se ele acredita em livre-arbítrio, todo israelita acredita em livre-arbítrio. Só alguns israelitas que estão envolvidos com paganismo, como cabala, racidismo, esses negam o livre-arbítrio. Esses negam o livre-arbítrio. Mas, se você perguntar, eles vão dizer, por que eles acreditam em livre-arbítrio? Exatamente esse texto de Deuteronômio 30:19. E presta atenção numa coisa importante. No mundo antigo, só Israel acreditava no livre-arbítrio. Todos os outros povos acreditavam, todos os pagãos acreditavam que o homem não tem livre-arbítrio, que os deuses determinavam tudo. E aí o que aconteceu? A Igreja Católica, a Igreja Pagã, acabou adotando essa doutrina. Os homens que adotaram essa doutrina da predestinação, eles fizeram isso na Igreja Pagã, acreditando em purgatório, fazendo invocação ao mundo dos mortos, participando de uma sessão igual àquela que Saul participou. Ok? Bom, então Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. O termo escolhe aqui, no hebraico, significa poder de decisão, é o termo Baar, significa poder de decisão. Ou seja, livre-arbítrio, poderia ser traduzido, né? Usa o seu livre-arbítrio para escolher a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Poderia estar traduzido assim. Escolhe
claro, significa poder de decisão. Bom, aí eu comento abaixo, né? Israel fez a sua escolha. Cito como exemplo Josué 24, versículos 15 a 17, né? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Novamente, eles têm poder de decisão, né? Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos decisão deles. Está falando de decisão humana. Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da terra da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Né? Então, o texto também é claro, é escolha. Quando chega nos dias do Novo Testamento, o povo faz a sua escolha. Não? Se eles fazem escolha, isso significa livre-arbítrio. Tanto que Jesus Cristo chega diante de Jerusalém, fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos. Então, ele está dizendo que ele queria salvar os israelitas, ele queria salvar todos os israelitas. É isso que ele declara, que a Bíblia declara diversas vezes, que Deus quer que todos venham ao conhecimento da salvação. Ok? Bom, também o exemplo de 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então, veja que a atitude deles. Eles estavam divididos entre dois pensamentos. Por que vocês ainda cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Eles estavam querendo servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Não dá. Porque no momento em que você adota a fé de Baal, Deus se afasta de você. E eu garanto para você, não é ilustração, eu garanto para você, calvinismo é a religião de Baal. Calvinismo é a religião de Baal. Porque ela prega outra doutrina da salvação. A religião de Baal, ela nasceu aonde? Ela nasceu lá na Torre de Babel. A Torre de Babel, o que nasceu lá também? Qual a crença que nasceu na Torre de Babel? A crença no horóscopo. Você pode pesquisar todo o livro de religião que você pegar, vai te dizer isso. A crença no horóscopo nasceu lá na Torre de Babel. Era a religião que dominava o mundo antigo. E a crença no horóscopo é o quê? Eles creem que as estrelas, que são os deuses, né, para eles, né, lembrando que para os dias do Novo Testamento, toda a luz que tinha no céu eles chamavam de estrela. Então, estou falando no tempo bíblico. Hoje, se for falar, para eles por exemplo, Júpiter não é uma estrela, é um planeta. Mas nos dias do Novo Testamento, os romanos, todos os cananeus, para eles era tudo estrela. Júpiter era uma estrela, assim que eles pensavam, né? Então, bom, eles pensavam que esses corpos celestes aqui acima de nós, eles determinavam as nossas ações. Até hoje eles acreditam nisso. Eu falo para vocês de forma clara para vocês vigiarem, para vocês não perderem a salvação. Então, falo isso de maneira clara para vocês. Não existe diferença entre calvinismo e horóscopo. Ambos acreditam na mesma coisa, que as ações dos homens estão determinadas.
no horóscopo, pelas estrelas, que os antigos chamavam de deuses. No calvinismo, eles só trocaram os deuses pelo Deus da Bíblia, no singular. Mas essa doutrina não funciona. Então, essa religião de Baal que Elias está enfrentando é a mesma religião do horóscopo hoje. É a mesma religião do calvinismo. Todos que pregam calvinismo podem ser chamados de praticante da religião de Baal. O comentário prossegue. Estamos agora na página 81, que diz: a obra da salvação é também comparada a uma ave que luta para proteger os seus filhotes, mas muitos não querem. Deus, nessa simbologia, é a ave que deseja proteger a humanidade, simbolizada nos filhotes, mas nem todos querem sua proteção. Então, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. O que está indicado aqui? Que eles usaram livre-arbítrio. Porque se você for conversar com alguém que não conhece calvinismo, ele vai dizer o seguinte: não, mas esses aí que se perderam foi escolha deles. Mas não é isso que o calvinismo prega. Você está defendendo uma heresia e está tentando dar um jeitinho na heresia. A heresia diz que anjos e homens que pecam ou pecarão fazem isso porque Deus predestinou. O ateu escolhe ser ateu. Eu me lembro uma irmã que falou assim: pastor, eu estava numa aula com um calvinista e eu fiz a seguinte pergunta a ele: o homem que ele estupra uma criança, isso foi predestinado por Deus? Aí ele falou: foi predestinado por Deus. O indivíduo tem que ser muito irracional, né? E pior do que até ser irracional, está, na verdade, numa cegueira espiritual muito grande, né? O comentário prossegue: a obra da salvação é também comparada a um grande banquete promovido para a humanidade. Só Deus poderia prover esse banquete. O homem não teve participação na providência do banquete. Deus apresentou ao homem a diferença entre o banquete que ele oferece e o alimento podre que o homem se alimenta quando está longe dele. Cabe ao homem decidir qual será o seu alimento, o alimento saudável ou o alimento podre. Tá bom? E coloco mais um tópico: o homem é responsável pelos seus atos. Se fosse verdade que Deus determina que uns aceitem a salvação e outros rejeitem, Deus seria o responsável por todos os atos errados dos homens. Mas a Bíblia deixa claro que o homem é o responsável por aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Bom, coloquei aí Romanos 1, versículo 21 a 25, que diz: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Tudo isso foi mudado pelo homem. Você sabe que o calvinista diz que toda decisão religiosa do homem, ela é uma decisão determinada por Deus. Por isso que eu disse para vocês, o ateu, segundo o calvinismo, ele se tornou ateu porque Deus predestinou ele a isso. Bom, ele prossegue no versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura
do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então veja que é a atitude deles, eles mudaram. Ok? Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, olha, vos apresentardes, é ou não é uma ação humana? Você se apresenta. A quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então o homem se apresenta, ou para a obediência ou para a desobediência. Bom, coloquei também Jeremias 18, versículos 7 a 10. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter, olha, se converter, isso é ação humana. Se ele se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se o calvinismo fosse verdade, seria o seguinte, né? Deus, então, enviou, vamos dizer, determinou que o homem escolhesse o pecado, que é a decisão religiosa. Aí Deus envia o profeta, determina, predestina o profeta a pregar. E a esses que ouvem a pregação, alguns Deus predestina ele a arrepender-se, a se converter da sua maldade, e a outro não. É isso que eles pregam. Versículo 9. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Então, quer dizer, a ação do homem, é claro, ela gera uma reação de Deus. Deus promete bênção, né? Eu prometi mal, mas aí eu volto atrás, não vou lhe abençoar, porque essa bênção, no caso, é condicional. Tá bom? Bom, separei também 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois bem, quem cegou o entendimento dos homens? Foi Deus desse século, que é Satanás. Mas, segundo o calvinismo, foi Deus. Bom, o próximo tópico diz: o homem pode rejeitar a salvação de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Hebreus 2:1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Quem é que toma a decisão de desviar-se? A decisão do homem se desviar vem dele ou é determinada por Deus? É claro que vem dele, né? Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, se apartar é decisão do homem. Aqueles que defendem a salvação para alguns dizem que um filho das trevas não pode se tornar filho da luz. Mas a Bíblia ensina diferente. Efésios 5:8. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E também Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, éramos filhos da ira e agora não somos mais. Éramos filhos das trevas e agora não somos mais. Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. 1 Timóteo 1,19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então, na comparação que eu fiz naquela parábola do navio e dos náufragos, né? Quem foi que capacitou o homem a olhar para o navio e olhar para a situação que ele está? Quem foi que capacitou a ele a ver, identificar lá naquele navio tem segurança? Foi Deus, o autor e consumador da fé. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo que tem pessoas que entram para a fé. Por quê? E decidiram, não, eu não vou ficar aqui nessa ilhota, eu vou entrar no navio. Só que eles estavam lá no navio, aí o que aconteceu? Ele naufragou, ele pulou no mar de novo e foi lá para a ilhota. Se o calvinismo fosse verdade, seria o seguinte, né? Primeiro, Deus predestinou ele a pecar e estar lá como náufrago, caído. Aí depois, Deus predestinou ele a dizer sim para entrar no navio. E depois, Deus predestinou ele a dizer sim para sair do navio. Então isso é pior do que irracionalidade. Isso é cegueira espiritual. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Veja, atitude humana, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se o calvinismo fosse verdade, Deus predestinaria o homem a dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu não sei como alguém consegue acreditar, né? É cegueira espiritual mesmo, não tem outra explicação. E também coloquei Colossenses capítulo 3, versículos 6 e 7. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Então, os filhos da desobediência, essa situação toda, olha, vocês andavam. Né? Está falando, era decisão dos homens estar lá. Os textos acima deixam bem claro que filhos das trevas podem se tornar filhos da luz e filhos da luz podem se tornar filhos das trevas. Para concluir esse argumento, observemos a parábola do semeador, onde é dito que a boa semente lançada por Jesus são os filhos do reino. E o próprio Jesus diz que os filhos do reino se desviaram e serão lançados nas trevas exteriores. Veja, Mateus 13:38, a parábola. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Aí quando chega em Mateus 8, versículos 11 e 12, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Está falando o quê? De condenação. As trevas exteriores, né, que normalmente era usado como numa casa, você sabe que Israel é uma região fria, né, à noite, é calor durante o dia e frio à noite.
Então, as pessoas, durante a noite, eles estavam dentro de casa, um local mais aquecido. Não? Se eles ficassem nas trevas, fora de casa, tudo era trevas. Dentro de casa tinha alguma lamparina, tá bom? Então, fora de casa, tudo era trevas. Então, era chamado de trevas exteriores. Ali haveria pranto e ranger de dentes. E simboliza o quê? Simboliza a condenação eterna. Tá bom? E eu faço, então, uma pergunta agora. Quais as consequências da aceitação da teoria da salvação só para alguns? É a doutrina calvinista, né? Primeiro, Deus não teria servos voluntários, mas sim servos que ele ordenou. E essa aqui é uma questão importante, porque nós somos servos voluntários, significa que nós estamos aqui porque nós amamos o plano da salvação. Nós vemos o que a Bíblia diz sobre o plano da salvação e nós amamos, porque Deus veio, tomou a forma de homem e foi assim até a morte de cruz para nos salvar. Esses pobres pecadores, tá bom? Então, nós escolhemos servir a esse Deus bondoso. É diferente de, não, eu estou aqui porque Deus predestinou. Então, Deus não seria um Deus bem amado. Ele seria amado porque ele ordenou que os homens amassem ele. O segundo ponto, Deus não deveria cobrar ao homem nenhuma atitude. Se as atitudes do homem são determinadas por Deus, por que ele, na Bíblia, por diversas vezes, ele exorta o homem a escolher a vida, e aqueles que escolhem a morte, né, escolhem a maldição, ele cobra desses homens, envia profeta para que esses homens mudem de vida. Né? É claro que não tem como ser verdade essa doutrina. Não deveríamos exortar a obediência aos irmãos. Ou seja, se alguém está sendo desobediente, né, tem alguém lá na sua igreja que é problemático, né, que você vê que é uma ovelha que atrapalha o caminho dos outros, né, se ele está sendo desobediente, está atrapalhando outras ovelhas, ele estaria fazendo isso porque Deus predestinou ele a isso. O quarto ponto, Satanás não teria nenhuma culpa pelas atitudes erradas dos homens. Todo o erro do homem aconteceria por ordem de Deus. E, na verdade, além de Satanás não ser culpado, ele seria uma vítima da divindade. Porque eles dizem que o querubim ungido pecou e se tornou Satanás por ordem de Deus. Isso está lá na confissão de fé deles. Porque ele diz que todos os anjos que pecaram, pecaram porque Deus predestinou. Tá bom? Ou seja, essa doutrina, ela é uma apologia do demônio. Ela defende o demônio e acusa Deus. O quinto ponto, um rejeitado não poderia ser salvo. E o sexto ponto, o salvo não perderia a salvação, é o que eles pregam, né? O salvo não perderia a salvação. E o sétimo ponto, o homem estaria totalmente corrompido, ou seja, ele não teria nada de bom nele. Mas isso não é verdade. A intenção dessa doutrina, ela é também rebaixar a criatura. É uma doutrina satânica mesmo. O homem tem algo de bom, sim. O homem tem condições, naquela parábola que eu falei para vocês, de olhar para o navio e dizer, ali é seguro. Se eu continuar aqui, nesse mar revolto, ou naquela segunda comparação, nessa ilhota com pouco recurso, em algum momento eu vou me perder, vou ser destruído, vou morrer. Então eles dizem, eles pregam a doutrina da corrupção total. Eu digo que Satanás é calvinista, o demônio é calvinista. Por quê? Porque quando ele foi diante de Deus,
ele defendeu a doutrina da corrupção total. O que Satanás está defendendo diante de Deus é que o homem que serve a Deus, como Jó servia, ele faz isso por interesse. Tira, porém, o que ele tem e verás que ele blasfema de ti na tua face. Ou seja, não existe arrependimento. O homem não tem nada de bom. Satanás está defendendo a doutrina da corrupção total. É o que Calvino defende. Bom, eu comento abaixo. Né? O homem estaria totalmente corrompido. Isso não é verdade. Quando a Bíblia descreve o estado do homem, deixa claro que a opção de estar separado de Deus acontece devido a uma ação do homem. A salvação pode ser também comparada a certo homem que adquiriu uma grande quantidade de terras para cultivar o solo. O grande conhecedor do ato de cultivar a terra lhe disse antecipadamente: você colherá o que você plantar. Se plantares espinhos, não colherás sombra, nem alimento, e tu te ferirás nos espinhos. Se plantares trigo, colherás alimento, e não te ferirás em espinhos. A salvação é também comparada a um fruto resultante de uma árvore. Agostinho apresentou a sua interpretação. O grande conhecedor determinou antecipadamente, ou seja, predestinou, que alguns plantariam um espinheiro e outros, o grande conhecedor determinou antecipadamente, predestinou, trigo. A verdadeira interpretação diz que o grande conhecedor determinou antecipadamente, predestinou, que ficaria sem colheita quem plantasse espinho e teria boa colheita quem plantasse trigo. A segunda interpretação está correta, pois ela se compatibiliza com as palavras de Jesus descrevendo a salvação. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que Jesus está dizendo aqui? Vamos também detalhar para vocês. O apóstolo Paulo usou o termo predestinação, mas agora utilize o termo predestinação que o apóstolo Paulo falou, comparando com esse texto de Marcos 16, versículo 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus está predestinando a salvação o homem que crer e for batizado. Ou seja, a atitude do homem crer e for batizado. Então Jesus determinou antecipadamente. Determinar antecipadamente é predestinar. Será salvo. Essa é a salvação, a predestinação bíblica. Agostinho de Hipona, sempre lembrando, era um pagão, acreditava em purgatório, fazia invocação ao mundo dos mortos, devia estar lá no cemitério com seu joelho dobrado lá diante de um túmulo. Aí chegou ano 411 lá na Igreja Católica e mudou a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. E a predestinação que ele coloca qual é? O homem sem livre-arbítrio, ou seja, não tem o crer e ser batizado. Não é isso que está na Bíblia. Jesus traçou um destino antecipado, ou seja, predestinou a salvação, dependendo do homem crer e ser batizado. Dependendo do homem usar o seu livre-arbítrio para crer e ser batizado. E a segunda parte do versículo: mas quem não crer será condenado. Ou seja, Jesus predestinou, dependendo do homem crer ou não crer. Então, você tem predestinação e livre-arbítrio. Toda a igreja primitiva pregava o que a Assembleia de Deus prega, irmãos. Quando Constantino organiza a igreja pagã, ela muda a doutrina da salvação. Nós não vamos ser enganados por essa mentira agora nos últimos dias. O comentário prossegue. Agostinho defende que alguns são predestinados a crer e outros são predestinados a serem incrédulos. Eu coloquei Agostinho aqui, porque hoje normalmente é chamado de calvinismo, né? Ligado a Calvino, reformador. Mas é importante dizer que quem organizou essa
doutrina da salvação dentro do catolicismo foi um praticante de paganismo. Por quê? Porque Calvino ele diz que esse negócio de purgatório e invocação ao mundo dos mortos é paganismo. Ou seja, a doutrina da salvação que os calvinistas seguem foi organizada por um praticante de paganismo. Você sabe o que é paganismo? O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 10. Significa sentar-se à mesa do demônio e beber o cálice do demônio. E no versículo 21 ele diz, não quero que sejais participantes do cálice do demônio. Eu continuo o comentário. As palavras de Jesus são claras. Jesus traça um destino antecipado, predestina, aquele que crer será salvo. E traça um destino antecipado, predestina, aquele que não crer será condenado. Então, a predestinação depende do crer ou ser incrédulo. Essa é a explicação da predestinação como o apóstolo Paulo utiliza. Mas eles mudam isso dizendo que Deus predestina o crer e o ser incrédulo. Está aí a heresia, né? A salvação é também comparada a certo homem que decidiu plantar uma árvore. A interpretação da predestinação elaborada pela Igreja Católica na pessoa de Agostinho é comparável a um galho ruim que vive em uma região de ar contaminado, preso a um tronco ruim, que se alimenta através de raízes ruins, que por sua vez estão postas em um terreno ruim e que por fim é irrigada por uma água podre, mas que eles defendem e acreditem que pode gerar um bom fruto. Por quê? Porque Agostinho de Hipona era um pagão, estava numa igreja que praticava paganismo. Você vai acreditar que Deus usou esse homem para corrigir a doutrina da salvação que a igreja primitiva pregava? Porque é sabido que toda a igreja primitiva pregava o livre-arbítrio. A última parábola não ilustra a questão do texto bíblico em si, mas sim a teimosia de alguns que veem todos os erros cometidos pelo cultivador do solo, Agostinho. Ele escolheu o terreno errado, plantou a árvore errada, num ambiente errado, e mesmo assim eles querem acreditar que colherão um bom fruto. Para isso mudaram a origem da árvore e do cultivador do solo. Dizem que ela foi plantada por Calvino, em bom solo e bom ambiente. A história comprova que isso não é verdade. Então, aqui eu estou explicando para vocês que, na verdade, não existe calvinismo. Não existe calvinismo. O que existe é a doutrina da salvação organizada por um pagão, que é Agostinho de Hipona, porque está lá na história, ano 427 da era cristã, ele escreveu a obra O Culto Devido aos Mortos. E eu sempre falo, se a Assembleia de Deus seguir por esse caminho de calvinismo, o fim do calvinismo é a Igreja Católica. Pesquisa na internet aí como os calvinistas estão se convertendo ao catolicismo. No final, todos eles estarão lá no cemitério com o seu joelho dobrado diante de um túmulo, invocando o mundo dos mortos, porque é isso que os católicos fazem. Eu vi esses dias a história de um calvinista que ele se converteu à Igreja Católica Copta. Qual é a diferença da Igreja Católica Copta para a Igreja Católica Romana? A Igreja Católica Copta, ela originou-se a partir da Igreja de Alexandria, que ficava no Egito. E essa Igreja Católica Copta, além de acreditar em purgatório, ela adotou a oração dos faraós, as orações das pirâmides e a oração do livro dos mortos do Antigo Egito. Está tudo hoje combinado lá naquela fé. Aí como é que pode? O indivíduo era calvinista, dizia que esse negócio de invocação ao mundo dos mortos é paganismo, mas nós encontramos diversos calvinistas com seu joelho dobrado diante da Igreja Católica, diante de túmulos, né? Agora aceitando a doutrina pagã católica. E vocês
Vocês vejam, qual o maior país protestante do mundo? É os Estados Unidos. Hoje, dia 8 de maio de 2025, foi escolhido o novo Papa. E pela primeira vez foi um Papa americano, de um país protestante. Vocês podem escrever o que eu estou falando para vocês, não é profecia não, é interpretação. Vai acontecer um número de conversões ainda maior do que já vinha acontecendo. Ok?